Boa noite a todos que estão aí do outro lado da tela. E estamos começando mais um Cine Debate, né, dentro do projeto Metamorfoses da Rua. E na sessão de hoje, a gente exibiu para vocês 3 curtas-metragens baseados em contos de João do Rio. Por que João do Rio? Né? No dia 23 de junho, na semana passada, foi comemorado é uma palavra feia, foi celebrado o centenário de falecimento de João do Rio, uma pessoa que, nos seus textos, na sua literatura praticamente inteira, né, retratou o Rio de Janeiro, tanto da forma jornalística quanto na ficção, e às vezes misturando as duas coisas. E ele se considerava um flaner, né, uma pessoa que vagueava pelas ruas, observando tudo o que acontecia. E era a partir desse olhar observador, crítico, que ele escreveu os seus textos. Ele escreveu matérias de jornais, artigos, livros, crônicas, escreveu peças de teatro e, assim, ele era fantástico no seu trabalho, né, de transposição do que ele via para a literatura e para a forma de contar o que acontecia no Rio de Janeiro, que, naquela época, o início do século XX, era a capital do Brasil. Uma capital que estava em constante transformação, querendo se afrancesar, né? Então, muitas casas foram derrubadas para o alargamento da Avenida Central, por exemplo, que é a Avenida Rio Branco hoje, né? A construção de muitos prédios parecidíssimos com prédios dos grandes boulevards, das grandes avenidas de Paris, como o Teatro Municipal, que foi construído nessa época, inaugurado em 1909, né? E a gente tem toda uma construção, e a partir desses textos do João do Rio, a gente pode olhar para esse passado que ele deixou ali retratado e tentar vislumbrar, né, o que foi o Rio de Janeiro, o que foi a capital do Brasil no início do século XX. Dentro do projeto Metamorfoses da Rua, né, que tem como base inicial, né, o livro A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, a gente pensou no projeto em alguns temas, algumas linhas temáticas. E uma delas, que é a primeira que a gente está abrindo hoje, né, é a Rua Encenada, né, que é uma grande encenação. Essa transformação arquitetônica do centro do Rio, né, tentando copiar a beleza que se imaginava que fosse Paris naquela época, já é uma encenação. E dentro de alguns contos do João do Rio, ele coloca isso também, mas dando, às vezes, ideias, né? Algumas críticas, algumas com ideias diretamente ligadas às questões políticas da época, que, na verdade, não muda, né? Igual a hoje, né? As questões políticas que acabam atropelando determinadas questões sociais, né? E ele foi colocando isso nos contos. E escolhemos 3 curtas-metragens, que vocês espero que tenham visto. São 3 curtas-metragens maravilhosos. Os diretores desses curtas-metragens estão conosco aqui e vão falar um pouco sobre cada um desses curtas, né, explicando para a gente como é que eles idealizaram isso, como é que foi feito cada filme, certo? Então, a gente passou Vida Vertiginosa, que é baseado em 2 contos do João do Rio, A Mulher e os Espelhos e As Aventuras de Rosendo Moura. Esse filme é do Luiz Carlos Lacerda, mais conhecido como Bigode. Passamos também O Bebê de Tarlatana Rosa, baseado no conto homônimo, ou seja, o conto de mesmo nome, publicado em 1908 na Gazeta de Notícias, dirigido pelo Renato Gevaux. E, por fim, exibimos Cabeça de Papelão, que é baseado no conto O Homem da Cabeça de Papelão, de 1920, publicado no jornal O País, né, originalmente publicado no jornal O País. Depois, esses contos foram todos reunidos em alguns livros de contos, e atualmente, quem quiser se interessar por isso, existe um livro chamado João do Rio, Antologia de Contos, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, está aqui, né? Nesse aqui tem pelo menos 3 dos 4 contos que foram usados nesses 3 curtas-metragens, porque o Vida Vertiginosa utilizou 2 contos entrelaçados para fazer a sua narrativa, e os outros 2 curtas-metragens, cada um usou um conto diferente. Como a gente
passou numa determinada ordem, eu vou convidar agora, né, o Luiz Carlos Lacerda para falar um pouco sobre o curta que ele dirigiu e idealizou, né, que é o curta com Neila Torraca e a Paula Burlamac, né, que é o Vida Vertiginosa. Luiz Carlos, seja bem-vindo à nossa mesa aqui e conta um pouco para a gente de onde surgiu a ideia de fazer esse filme e por que você escolheu esses dois contos e os entrelaçou na narrativa. Luiz Carlos, você está sem áudio. E agora? Agora está com áudio, beleza, beleza. Agora tá, eu vi ele. Bom, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, eu queria agradecer pelo convite de exibir o filme, de participar do debate e dar os parabéns pela iniciativa, né, de vocês de organizarem essa homenagem ao João do Rio, apesar de ser na data do centenário da morte, mas é uma grande homenagem viva, né, que é a exibição desses filmes, acho muito importante. Na verdade, é o seguinte, quer dizer, o João do Rio sempre me impressionou desde o momento em que eu tive contato com a literatura dele, a partir do João Carlos Rodrigues, porque antes do João Carlos fazer a biografia e, consequentemente, pesquisar, feito enfim, uma pessoa que vai para o deserto procurar vestígios de civilizações desaparecidas, ele foi para a Biblioteca Nacional procurar nos jornais os contos do João do Rio, porque não tinha mais nada publicado, não tinha nem nos sebos, nem em lugar nenhum. João Carlos, numa época que não tinha computador, ele foi manuscrito, ele manuscreveu todos os contos que ele descobriu na imprensa, né, do João do Rio, e que acabou sendo publicado, a sua obra começou a ser republicada a partir desse trabalho do João Carlos Rodrigues, e a partir daí eu tomei conhecimento, eu sempre ouvia o João falar, às vezes ele me mandava um conto que ele estava trabalhando, recuperando e tal, e eu achava fantástico aquele cara, né? Quer dizer, um cara que, na verdade, o grande figura da Belle Époque brasileira carioca, né? Ao mesmo tempo que ele era um dandy, frequentava lugares chiques, ao mesmo tempo ele era um cara que foi apanhado em flagrante num terreno baldio, transando com um policial de uniforme, entendeu? Um fuzileiro naval. Então tinha esses dois lados, né? O lado decadentista, né? Do cara que penetrava nas religiões negras, afrodescendentes. Ninguém tinha ainda feito nenhuma matéria ou se debruçado sobre a questão da cultura religiosa afrodescendente. Ele foi o primeiro a frequentar terreiros com o pretexto de fazer reportagens. Ele foi o primeiro grande repórter, não existia isso. Os caras escreviam nas redações. O João do Rio ia em campo, né, como se usou depois essa expressão, ele ia em campo procurar a sua matéria. Então, nessa, ele frequentou centros de candomblé, né, de umbanda carioca, ele frequentou rodas de samba, que ainda quando eram proibidas, ele frequentou opiário, casa de ópio chinesas, que tinham vários no Rio de Janeiro. Então, esse lado da decadência social, digamos, né? Não o lado religioso, mas a decadência do opiário, a prostituição, os sobrados, os cortiços caindo aos pedaços, né? Quer dizer, tinha tido... Ele foi o cara que penetrou nesse universo absolutamente obscuro e sombrio e com muita delicadeza ao mesmo tempo que ele descrevia tudo. Comparavam ele muito ao Oscar Wilde, não só pela questão dele assumir a homossexualidade, de ser um dandy também, feito o Oscar Wilde, mas principalmente porque ele tinha um estilo muito rebuscado e muito detalhista, como era o estilo do Oscar Wilde. E aí, quando eu comecei a ler o João do Rio e tal, eu me interessei muito em, quem sabe, um dia fazer alguma coisa inspirada nele e tal. Aí abriu lá um edital na Rio Filme, eu escrevi esse roteiro,
resolvi, aprendi com meu mestre Nelson Pereira, que a gente nunca deve ser é, ao pé da letra, né? Então eu misturei esses dois contos, né? Eu gosto de fazer essas releituras, eu faço isso com todos os filmes que eu me inspiro em livros, e, enfim, ou em argumentos que não são meus, originais, e aí me dou essa liberdade poética de fazer essa licença poética, essa liberdade de reescrever a dramaturgia de uma forma que me convenha, entendeu? Que eu acho que é legal, sem sair da, digamos, da referência àquilo que é essencial na literatura do próprio João, que tem a decadência, né? Que é através do personagem do Ney, aquela figura que é... O Ney foi fantástico, porque ele topou. Eu falei, Ney, vamos fazer uma coisa louca, que é meio operística e, ao mesmo tempo, meio inspirado no teatro no japonês, aquela maquiagem, né, louca, é o arquétipo, né, o marido. Então, aquela sobrancelha riscada de festa de São João e de teatro japonês, né, aquele personagem com a cara pintada de branco, feito de teatro japonês, ele topou na mesma hora. Então, ele quase não fala, é um ator maravilhoso, né? Depois ele protagonizou um filme meu, um longa, uma Introdução à Música do Sangue, e ele topou na mesma hora fazer o personagem. E aquela figura do menino, aquilo ali não tem no conto, entendeu? Eu coloquei aquilo porque, enfim, é um pouco da história de todos nós. Então a gente se mistura, né? Como dizia o, não o Fernando Pessoa, o, o Mário de Sacarneiro, né? Sujou a louca, rasgou cartas no lago, muitas, manchou de humano o lago. Eu acho legal essa coisa de manchar de humano os filmes, né? Quer dizer, jogar um pouco da nossa subjetividade, das nossas histórias particulares nas histórias que a gente está querendo contar. Então foi isso, foi um tributo ao João do Rio e, ao mesmo tempo, o filme é dedicado ao João, porque o João é o grande responsável pelo ressurgimento do João do Rio na literatura brasileira e na cultura nacional. Exato, você está falando de João Carlos Rodrigues, né? A biografia que ele escreveu sobre o João do Rio é uma referência para quem quer entender João do Rio, né? Então, claro que já foram escritas outras coisas em teses, dissertações de mestrado, teses de doutorado, tem muita coisa que você pode até se encontrar na internet. Mas, em termos de livro, ele foi o pioneiro, né? E com um trabalho magnífico falando sobre o João do Rio. Né? Outra coisa que você estava falando aí da questão da máscara, né, japonesa, que o Neila Torraca usa como marido, né, que, segundo a esposa, né, ele a maltrata, ele faz um monte de coisa com ela, né, quem viu sabe o que aconteceu ali, pelo menos está retratado, de certa forma, uma parte do conto ali. Né? É impressionante isso, porque você conseguiu, né, extrair de um ator renomado, com uma força impressionante, e que pouco fala durante o filme, mas tem uma expressão, né, muito significativa dentro da estrutura narrativa do conto, né, transposto para a tela do cinema. Né? Então, acho isso impressionante. Parabéns pelo seu filme, entendeu? Obrigado. Muito bacana. Eu acho que retrata bem também, porque você colocou as questões da rua também, né? E é difícil, apesar do Rio de Janeiro ainda manter alguns prédios, alguns resquícios daquela época, né? Você conseguiu ir ali retratando um pouco do cenário, né? Que a gente está falando da rua encenada, né? No cenário do Rio de Janeiro, né? Naquela questão ali. Né? E assim, acho que todo jogo cênico ali é muito impressionante, porque remete diretamente à questão, pelo menos, de um dos contos. Eu não li os dois contos, né? Eu só li um dos contos só, mas acho que é perfeito aquilo ali, que a gente consegue visualizar o conto de alguma maneira ali e dá para acompanhar, mesmo para quem não lê os contos. Né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, você explicou tudo isso, mas por que você selecionou aqueles dois contos especificamente? O que chamou a atenção nesses contos? Né? Porque você deve ter lido outras coisas também do João do Rio, né? Mas o que despertou o seu interesse nesses dois contos em particular? Eu acho que esses dois contos são dois contos que têm uma loucura muito especial. Né? São filmes que falam são contos que falam sobre a loucura da alma humana na sua radicalidade. Né?
o torturador, que é o marido, né, que pinga éter, não sei o que, aquilo ali é uma coisa louca, e ao mesmo tempo ele persegue ela. E ela, ao mesmo tempo, que quer se ver livre dele. No entanto, quando ele é preso, ela vai morar em frente ao, ao, ao presídio para continuar sustentando aquele homem e tal, porque ninguém foge ao seu destino, nem a sua mulher, né? Então, eu achei esses dois contos de uma loucura, entendeu? E, ao mesmo tempo, aquela história que não está no conto, a mulher que conta a história, né? Ao mesmo tempo que ela está se pintando, a Corina, a atriz, né? Eu coloquei como se fosse a própria ela que está contando a história, mas ela é o personagem da própria história, aquela Sim. cicatriz. Aquilo não tem no conto, aquilo Aham. enfim, é um olhar cinematográfico sobre o conto, é uma nova, né? Da mesma maneira que o personagem do Rosendo Moura, ele não é homossexual, ele não é gay. Eu coloquei porque achei que era uma homenagem também para o João do Rio, Sim, entendeu? sim. Não dá para falar de João do Rio e não falar da homossexualidade dele quando você resolve fazer uma adaptação de um conto assim, de ficção, acho eu, entendeu? Então, não é que não dá, mas eu não, para mim, pelo menos, não dá. Então, eu acho o seguinte, uma coisa que eu queria ressaltar é que esse filme foi feito em 4 dias. A gente tinha Nossa, muito pouco dinheiro, era 50 mil reais da Rio Filme. Quando veio o resultado, que eu ganhei o edital, eu fiquei triste, porque eu falei, como é que eu vou fazer esse filme com esse dinheiro, meu Deus? Eu preferia não ter ganho, por fazer numa outra ocasião e tal. Mas aí o Ney botou mais uma grana, dobrou os 50 no bolso dele, sem lei, sem nada, né? Pela amizade, pelo desejo de fazer o filme. E aí o Nelson, porque eu falei, como é que eu vou achar essas locações todas? Loucura, eu escrevi o roteiro. A gente, quando escreve roteiro, a gente não pensa em produção, né? A gente vai escrevendo livremente. Depois, quando você cai na real, que tem que fazer a pré-produção, você vai ver, caralho, agora esse teatro, esse camarim, onde é que vai ser o teatro? Não sei o verdade. quê. E aquilo ali tudo, 98% foi filmado na Academia Brasileira de Letras. O Hum, Nelson conseguiu para mim, e o meu diretor de arte, um dos que trabalha comigo, que é o Alexandre Maia, que fez o Viva Sapato comigo e o Furol, ele é um obsessivo, louco. Aliás, eu só trabalho com diretores de arte obsessivos. Então, ele construiu cenários ali dentro da academia. Ele foi lá no mundo teatral, alugou uma cortina, fechou ali um cenário, tirou aqueles quadros, todos daqueles acadêmicos, e botou uns quadros lá que ele trouxe. E, enfim, fez aquela loja de perfumes, tudo foi feito na academia, livraria, tudo é ali, entendeu? E o teatro foi feito na Assembleia Legislativa, né? Os corredores, aquele lugar onde ele pega ela em flagrante com o menino, as escadarias, aquilo tudo foi feito na Assembleia num final de semana. Filmamos em 4 dias. As ruas são ali nas proximidades entre a academia e a coisa, né? E a assembleia, e foi muito, fizemos numa correria louca ao mesmo tempo, e os guardas da academia dizendo, olha, tem que acabar, porque a gente tem que limpar, amanhã vai abrir a academia, um domingo. A gente falou, não, é só mais uma ceninha, fomos até às 6 horas da manhã. Enfim, aquelas coisas de cinema que todo mundo nós sabemos como é que funciona, né? sim, é um grande desafio, né? No dia da filmagem, você não acredita que no dia da filmagem, aquele monólogo não, aquele diálogo da Paulinha com aquela menina no camarim, parou um, um caminhão gerador da TV Globo na porta da academia Nossa, à noite, aquele barulho, porque eles estavam gravando uma série no centro da cidade, num domingo. E era o último dia de academia, a gente desesperado, fomos lá tentar negociar com a produção, e os caras super arrogantes. Foi uma loucura total. Conseguimos, porque nós do cinema sempre conseguimos. A né? televisão está Verdade. sempre querendo empatar a foda da gente. Mas, enfim, né? Mas a gente é mais danado, né? Nós Sim. somos Mas bacana você guerreiros. fazer esse depoimento, né? Porque muita gente assiste aos filmes, né? E não tem noção, né? Tem Da ideia, trabalheira que dá, ideia. da loucura que é. Daquilo. O Nelson foi mais uma vez um anjo da guarda. Eu falei, meu Deus,
porque o Alexandre que falou, por que a gente não faz na academia? A academia tem lugar, aquele hall do hotel, que Sim. até aparece o nosso amigo, o Antônio Moreno, né, fazendo uma figuração, um Aham. amigo querido, homenagem a ele. Então, morreu agora há pouco tempo. Sim, sim. E aquilo ali, que é a entrada do hotel, aquilo ali, o hall do hotel, né, é no Petit Trianon, é na sede antiga, né, Uhum. no hall da academia, tudo ali. Aquele hotel antigo, lindo, que tem um jardim e tal, aquilo ali é no Jardim Botânico, Certo, uma parte certo. lá escondida e tal. Aham. Então, foi tudo feito assim, 4 dias, pega para capar. A negra que vende doces é a minha empregada. Né? É tudo, é tudo assim, produção Entendi. by myself. Tá vendo, meu povo? Vocês estão assistindo aí do outro lado, estão ouvindo essas histórias. Prestem mais atenção no cinema nacional, porque quem faz sabe o sacrifício que é para produzir um filme aqui, né? Não é fácil. Tem alguém ouvindo a gente aí? Tem alguém? Tem, com certeza tem. Quantas pessoas? 2? Ah, Um não amigo do sei, eu Renato não e outro do consigo ver. Pierre. Quem vê é a Lívia. Não sei. A Lívia está falando que tem umas 30 pessoas, mais ou menos. Ou mais, não sei mais. 22. 22? Tá bom. 22, tá. É que agora que eu consegui olhar para a tela aqui. Mas eu vou aproveitar uma deixa da fala do Bigode, que é o Luiz Carlos Lacerda, né, que ele toca num ponto sobre o João do Rio, a homossexualidade de João do Rio, né, que é um tema que ninguém, isso não é desconhecido de ninguém, todo mundo sabe disso, né, mas existe uma questão que em alguns contos ele dá a entender, né, essa questão do homossexualismo, né, e o segundo... Homossexualidade. Oi? Homossexualidade. Homossexualidade, desculpa. Né? E aí, dentro disso, um dos contos que é estudado, né, nessa temática é o Bebê de Tarlatana Rosa. Né? Alguns estudiosos apontam para esse conto como uma insinuação, né? Porque ele não é claro o objetivo, porque ele coloca o bebê de Tarlatana Rosa, só que até um determinado ponto do conto ele fala sempre o bebê, né? E para dar essa ideia dúbia de se é um homem, se é uma mulher, né? Só que em determinado ponto é quando ele se encontra, o personagem se encontra realmente com o bebê, né? Ele passa a tratar o bebê como ela, né? Ela no feminino. E aí você fica na dúvida, ele estava falando exatamente o quê, né? Mas aí o final, aparentemente, é isso. E esse é o tema, né, do filme do Renato Gevaux, acho que eu pronunciei certo, né? Foi o segundo curta que a gente exibiu hoje. E aí eu vou fazer a mesma pergunta, por que, né, Renato, você escolheu esse conto em particular e conta para a gente, né, como foi fazer o filme, porque você ainda usou imagens de arquivo, né, para mostrar o Rio de Janeiro da época. É um outro tipo de filmagem, porque vai incluir cenas reais com a ficção que você construiu. Né? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Boa noite, desculpa. Você está sem som, Renato. Agora Tá está ok ok. agora? Tá ok. Tá ok? Tá. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Fico muito feliz, eu me sinto muito em casa com o Cinearte UF, porque até já respondendo a sua pergunta, esse filme, a escolha dele, tem muito a ver com a Universidade Federal Fluminense. Toda a equipe do filme é uma equipe mesclada entre estudantes da UF. Eu estava terminando o curso de cinema na UF e cursei as cadeiras de roteiro do nosso grande professor Tonico Amâncio, né? E nessa cadeira de roteiro nós selecionamos esse conto para fazer a adaptação, porque era uma das atividades, né, propostas pelo Tonico, a adaptação de obras literárias, além de realização de roteiros próprios, né? Mas, no caso, esse roteiro foi escolhido, e a adaptação ele foi pensado na cadeira do Tonico Amâncio. Então, e foi selecionado
porque o João do Rio, além dos aspectos sociológicos, antropológicos da sua obra, como o Luiz Carlos já estava falando, né? Ele tem um conjunto de contos fantásticos, e o Bebê de Tarlatana se enquadra nessa característica do conto fantástico, que apresenta o surpreendente, o macabro, aquilo que é assustador, né? E com uma característica que o torna muito cinematográfico, que é também a veia do voyeur do João do Rio, e que procura apresentar uma realidade, mas buscar o estranho naquela realidade, aquilo que é assustador e que é questionável naquela realidade que ele apresenta. E daí, eu acho que essa é uma característica muito interessante do conto, e que caímos na grande pergunta do que é mesmo o Bebê de Tarlatana Rosa, né, sobre vários aspectos, né? Esse conto, ele é um grande ponto de interrogação, né? Duvida-se de tudo que está sendo falado ali naquele conto, e você pode evoluir em várias direções. E, como o Luiz Carlos colocou, ao fazer a nossa adaptação, nós resolvemos manter, primeiro, toda a fala, todos os diálogos do João do Rio, porque, para mim, parece, sim, um diálogo elaborado, parece uma obra de arte, o conjunto e a organização e a combinação de palavras que ele utiliza, mas nós resolvemos, no aspecto da adaptação, nós resolvemos acrescentar camadas, como o caso do Luiz Carlos também estava colocando. Então, nós resolvemos acrescentar camadas ao conto, e essa foi a nossa ação de adaptação. E, no caso, nós fomos guiados muito por uma fala do próprio Bebê, né, que diz: é no carnaval que nós podemos gozar. Nós partimos dessa fala e acrescentamos toda uma camada de conteúdo político, tratando da questão dos decretos de calamidade pública. Então, vocês vão perceber, ou devem ter percebido, ou vão perceber ao ver o filme, que no final o Heitor, né, ele fala: é só na calamidade que nós podemos gozar. Então, tem uma paridade entre essas falas, né? O Bebê fala, quando se revela que ela tem, ou que ele tem o nariz, ou não tem o nariz defeituoso, ela fala que só no carnaval podemos gozar. E então nós acrescentamos essa camada de política, em que você tem, no encontro em que o Heitor conta a aventura de carnaval dele, tem um grupo de lobistas que pretende fazer com que seja decretado calamidade pública, né? Porque há grandes enchentes no Rio de Janeiro, está havendo uma grande calamidade, e o Heitor não deixa o seu discurso sobre a aventura de carnaval e vai cozinhando o galo com o povo que está falando sobre a calamidade que surge. E, assim, esse filme nós terminamos em 2013. E é surpreendente porque hoje tem uma fala, que inclusive é a fala do Pierre, que você vai me perguntar, nós vamos falar mais sobre o Pierre depois, e que o Pierre fala assim: enchentes, uma chuvinha à toa. Então, quando eu escuto essa fala hoje, e que a gente vai sempre repaginando todos os livros que a gente lê, todos os filmes que a gente vê, eu escuto aquela fala terrível de uma gripinha à toa, né? Então, o filme ele tenta tratar e se apresentar dessa forma, se apresentar falando para quem assiste: olha, tudo aqui é dúvida, tudo aqui você tem que colocar em dúvida. Por isso, inclusive, que o filme, às vezes, troca o discurso não casa com as imagens, né? Às vezes o cara está falando de enchente e entra cenas de carnaval.
às vezes ele fala de carnaval e entram cenas de enchente. O Heitor, jovem, quando ele encontra a mulher e ele descobre que ele retira o nariz de tarlatana, né, do bebê de tarlatana, ele diz, toda a fala dele, ele diz que um desejo absurdo de esmurrar aquele reverso da luxúria, ou seja, ele é agressivo, mas as imagens que a gente coloca, ele está abraçando, acarinhando, ele está acolhendo o bebê. Então, na nossa intenção dessa construção, era sempre colocar para quem está assistindo, colocar do vídeo, questione todo o discurso que está sendo colocado para você. Né? Então, e eu acho que nisso nós fomos fiéis, apesar de não avançar na questão se o bebê era homem ou era mulher, nós fomos fiéis nessa discussão da grande dúvida que o João do Rio pretendia colocar nesse conto, né? Em que tudo é dúbio, tudo é questionável nesse conto, né? Inclusive, acho eu, e é algo que vai resultar numa cena final, né? Que nós acrescentamos e não tem no conto, mas para nós, o que é uma característica do conto fantástico também, é a revelação de algo muito íntimo daquele que conta, né? Na verdade, aquele homem, e é uma grande pergunta, aquele homem que fala sobre uma mulher que ele encontra e a mulher é apavorante, de que ele está falando? Talvez de uma mulher muito poderosa, que ele esbarrou com ela e não conseguiu dar conta daquela mulher. Né? Talvez ali esteja também o aspecto da sexualidade do João do Rio, que, Sim. de certa forma, esbarra com uma representação do sexo, né? E essas coisas psicológicas estão muito, muito colocadas nesse conto, e nós tentamos representar na nossa adaptação. A gente nunca sabe, não é, Lacerda, se a gente conseguiu alcançar, fazer com que as pessoas percebam. Isso é muito bom até, porque as pessoas vão perceber outras coisas. Aquilo que a gente constrói, na verdade, a gente vai ver consolidado, ou nunca consolidado, mas um recorte diferente nos é contado a posteriori, né? Olha, o seu filme era assim, assim, assado, e você nunca imaginou que o seu filme seria assim, assim, assado, né? Bom, é um pouco isso, é muita coisa que a gente tem para falar. Sim, sim. Mas agora eu vou fazer a pergunta que você já adiantou. É legal porque, assim, né, no filme do Bigode, ele botou o Moreno, né, com participação, que é super legal isso. Você falou ainda há pouco, né, que a ideia surgiu numa aula do Tunico Amâncio, que foi meu professor também, Sim, né, lá atrás, muito lá atrás, né, que é uma outra pessoa super fantástica, né? E você usa uma pessoa, né, um professor da UF como ator, né, que é o Pierre Crapet, né, um francês, né, o eterno francês, né, no Brasil, que também mexe com tudo, né, porque Pierre é professor, é artista visual, faz umas pinturas, né, é músico, porque se aventura para a música, toca violão super bem, né, e se apresenta no seu filme como um ator, né? Por que você chamou o Pierre para participar? Essa é a minha pergunta. Bom, assim, indo direto à sua pergunta, o personagem que ele faz é o Barão Belfort. Sim. Ele tem essas características, que é a característica do nosso eterno francês, o professor Pierre Crapet. Né? O Barão de Belfort ele é muito sofisticado, e as intervenções dele são sempre sofisticadas. Então, o Pierre encaixou perfeitamente nessas características, né? Então, e o Pierre é um professor maravilhoso, né? Ele, para nós, ele deu direção de arte, né? Ele deu essa cadeira de direção de arte, e ele sempre foi muito próximo, muito amigo, muito disponível, e se encaixou perfeitamente, né? Ele quase que é o próprio personagem. Ele chegou lá, adorou aquela bengala, ele abraçou aquela bengala que estava lá do figurino, essa é minha, ele me tasca, e foi super bacana trabalhar com ele.
as intervenções e a composição do personagem ele fez muito bem. E foi muito bom. Nós temos, assim, falando de UF, né, professores maravilhosos. É o Tunico, é o João Luiz Vieira, né? Você deve ter também tido aula com o João Luiz Vieira. Eu fui aluno do João e sou amigo de João, porque o João foi meu chefe também no Centro de Arte. Né? É essa característica, né? São mais do que professores, acabam sendo nossos amigos, né? E amigos para todo sempre. Né? E pessoas que ensinaram para a gente, o João Luiz Vieira na cadeira de linguagem cinematográfica, e ensinam muito mais, ensinam questionamentos, ensinam sensibilidade, ensinam a ousadia de tentar realizar, porque não é nada fácil realizar no Brasil. Como o Luiz Carlos, nós gastamos mais um dia, viu, Luiz Carlos? Nós fizemos em 5 dias. E compartilhamos locações. Nós fizemos também na ABL, na Academia Brasileira de Letras, fizemos ali na LERJ, mas no lado de fora, no Paço Imperial, né? E fizemos no Centro Cultural Laurinda, lá em Santa Teresa. A procura das locações, por si só, foi uma aventura fantástica. A gente foi no Museu Nacional, fomos enfim, no Museu do Engai, em Niterói. Nós procuramos milhares de lugares. E foi assim, já aí uma grande aventura que nós tivemos para a realização. Bacana. Eu vou pegar um gancho da sua fala, né, para passar para o nosso Kiá Rodrigues, que é o diretor do terceiro curta que a gente exibiu, porque você pegou essa questão, né, que está lá, né, das enchentes, né, que é crônico no Rio de Janeiro, né, a maldição das enchentes, dá uma chuvinha de nada, mas enche tudo, né? E como uma gripezinha de nada mata um monte de gente, né? Então, tem uma questão política que você inseriu muito bem, né, no seu filme, a partir do conto. Né? Antes de passar para o Kiá, eu só vou fazer uma explicação para o público, que eu também tive uma dúvida quando eu li o conto, né, que é a questão do bebê de Tarlatana Rosa. Né? Que diabos é Tarlatana? Né? Aí eu vou falar para vocês, eu sou antigo, não tanto quanto o João do Rio, mas a Tarlatana, ela é uma intertela. Não sei se alguém sabe o que é uma intertela, né? Mas é um tecido de uma trama mais aberta, engomada. Então, normalmente, no passado, na minha infância, quando eu vestia aquelas roupas de Pierrot, que eu cheguei a usar isso, né? A gola, aquela gola, né, toda em curva, era feito com essa intertela. Então, algumas vezes era colocada de forma grande, você dobrava ela e fazia a gola para trás, subindo pela cabeça, e em volta colocava-se uma cianinha ou um fio, né, colorido para poder dar o acabamento da intertela, porque ela é uma coisa engomada. E se usou muito isso para fazer a armação da roupa, principalmente de mulher, né, para armar a saia do vestido, para colocar por baixo, para poder dar aquela armação. E no caso do bebê de Tarlatana Rosa, eu acredito que pode ser o nariz, que seja feito com aquilo, mas ele descreve o nariz de várias formas. Né? Tem uma hora que ele fala que é uma massa, né, que fica meio melequenta na mão dele, mas ele tem momentos que ele fala que o nariz é a tarlatana, né? Que pode ser a tela, que se dá pra, como ela é engomada, você consegue moldar a tela, né? Você inverte ela, né? Faz a moldagem e pode aplicar jogando uma massa por cima. Né? Normalmente você faz máscaras com essa intertela, né? Você umedece um pouco ela e dá a forma nela, né? Com alguma prensa, você consegue dar forma a essa intertela. Então, a explicação do tarlatana é isso, entendeu? Está no dicionário, é só procurar lá. E os mais antigos sabem o que é isso, porque eles usaram a tarlatana de alguma maneira. Né? Mas, voltando à questão política que o Renato Gevaux utiliza no filme dele, eu vou passar para o Kiá Rodrigues, né? Porque no conto que o Kiá escolhe, que é o Homem da Cabeça de Papelão, e você coloca aqui o título do seu filme só como Cabeça de Papelão, o contexto político é mais forte ainda, né? Porque é uma pessoa que troca de cabeça, né? E a cabeça de papelão é a que é a vantajosa politicamente, né? Ou seja,
tem muito a ver com a realidade que nós temos até hoje com a cabeça dos nossos políticos, né? Então, Kiá, eu vou pedir para você falar por que você escolheu esse conto, né? O Homem da Cabeça de Papelão, do João do Rio, e como é que foi fazer o seu filme, porque, no seu caso, difere dos outros dois, porque você fez em animação, né? E é uma linguagem diferente, o filme é maravilhoso também, mas é uma linguagem diferente. Então, por favor, boa noite para você, explica um pouquinho para quem está nos vendo aqui sobre o seu filme e sobre a escolha do conto. Você está com o áudio desligado. Boa noite para todo mundo, um prazer estar aqui junto com o Bigode, querido amigo. Admiro o Bigo demais, a história dele, tudo que ele já aprontou. E muito bacana de ver o filme do Renato também, junto com o do Bigo, porque tem a ver com o meu, no sentido de que a cenografia é importante também nos filmes, né? O João fala além das pessoas, ele fala da cidade, né? Sim. O grande personagem do João é a cidade do Rio de Janeiro. Tem um outro conto dele que eu adoraria fazer também, que é, eu não sei exatamente o nome do conto, mas ele fala que no Rio de Janeiro também existiu um bonequeiro antigo chamado Batista. Ele trabalhava numa sapataria, era um negro que trabalhava numa sapataria, aprendeu a fazer bonecos com italiano e acabou virando o grande bonequeiro carioca que fez sucesso nas cervejarias do centro do Rio, com seus espetáculos de boneco. E ele tinha um personagem chamado João Redondo, que viajava o mundo em 80 dias, fazia várias histórias no teatro com esse personagem. Ele pegava clássicos e reciclava e fazia com João Redondo com humor, né? E o João faz um conto belíssimo, que é ele andando a chuva cai no centro do Rio e o João entra num casebre antigo e vai entrando, e está rolando esse espetáculo, e tem muita gente vendo, e tem o barulho das pessoas. É tão lindo ele descrevendo isso, e depois ele descreve o espetáculo quase inteiro que esse bonequeiro Batista faz, e no final o Batista acaba o espetáculo, ele vai lá atrás, percebe a decadência do Batista, que ele está velhinho, está quase morrendo, a chuva, mas o Batista também está irritado, não deu certo algumas coisas, ele está super chateado, não conversa direito com o João, joga os bonecos numa malinha, fecha e sai pela chuva. Mas o João ainda vê a carinha do João Redondo antes de fechar a mala. E o João fala o tanto que esse boneco marcou a vida dele na infância, né? E o tanto que ele sim sofreu com aquele boneco decadente, com aquele velho decadente, e com a infância dele que não tinha mais. É tão lindo esse conto. E ele fala de cenário, ele fala de boneco, ele fala de bonequeiro, ele fala de mim de alguma forma, né? Que eu sou bonequeiro, eu faço teatro, me formei no teatro. Acabei querendo fazer cinema, vim para o Rio, quis fazer UF, não consegui porque tinha que trabalhar, não consegui, mas fiz muita amizade nos anos 90 na UF, então me considero um filho da UF, porque ia em tudo na UF, nas sessões de cinema, sou amigo do Dudu, da TT, de uma geração incrível da UF, e muito amigo do Moreno, para quem eu dedico também essa noite de hoje. O Moreno, ele além de professor histórico da UF, ele é um dos pioneiros que catalogou a animação brasileira, né? Como o João, que o Bigode falou, é importante por ter trazido de volta o João do Rio e catalogado os contos dele que estavam em jornais, o Moreno fez exatamente a mesma coisa com a animação brasileira. Então, eu dedico a sessão de hoje ao Moreno. Tendo dito isso, foi o acaso que me fez cair nesse filme, porque eu lia João do Rio, mas eu não conhecia o conto. Um amigo que leu e falou que é a sua cara esse conto, cara, dá um filme de animação lindo. Ele me mostrou o conto e eu vi o filme pronto, assim. Eu falei, cara, dá para fazer.
Um pouquinho mais para frente, tinham lançado aquele grande livro, O Rio, de J. Carlos, e eu falei, caramba, eu acho que tem a ver juntar esses dois, porque o Jota também retrata a cidade, tem muito da cidade do Rio nos traços do Jota e também personagens do Rio no traço do Jota. As máscaras do Jota brancas, como se fosse um personagem do filme do Bigode, o Ney, né? Tem muito a ver essas máscaras brancas, tem tudo a ver com os desenhos do J. Carlos. Eu falei, vou juntar os dois, escolhi o meu elenco nas gravuras do Jota, conversei com o filho do J. Carlos, que ainda era vivo, morava em Petrópolis, fui lá conversar com ele, e ele me autorizou usar o cenário do Jota. Então eu peguei o Palácio do Catete, que tinha no desenho, peguei um jardim que tinha no outro, tirei os personagens, recompus as imagens, colei todas elas em madeira, recortei, fiz carpintaria e fiz um teatro. Eu quis contar essa história dentro de um teatro, como se fosse uma peça de teatro. E construí meus bonecos baseados nos desenhos do J. Carlos. Eu até trouxe uns aqui para a noite. Esse daqui é o Antenor, tá vendo o tamanho deles? Legal, bacana. Esse daqui é o Relojoeiro. Ele parece um pouco Nosferatu, esse Relojoeiro. Parece. São dois filmes que eu fiz. Num tem o Nosferatu e nesse tem esse. Então, acaba tendo o Nosferatu duas vezes. E essa é a mãe do João. Sim, sim. Então, eu trabalhei com uma equipe reduzida de amigos, né? Heloísa Dili e o Luiz Mr. Wonderful, o famoso Luiz de Freitas, querido, fez os figurinos para mim, um querido. A Lolo ajudou o Luiz de Freitas a fazer o figurino. O Renato fez as estruturas dos bonecos. O Mário Moura me ajudou na carpintaria cênica. E eu animei sozinho aqui em casa nos intervalos do meu trabalho. Por isso eu demorei muito a fazer o filme. Demorei uns 4 anos, assim, no todo. Fui fazendo aos pouquinhos, quando podia. E fui fazendo lá embaixo. Tinha um tempinho, descia lá no meu ateliê, fazia umas coisas. Montei um mini estúdio de animação, comprei uns refletores e fiz o filme aqui em casa mesmo. E é isso, por enquanto. Tá, eu vou te fazer uma pergunta, né? Porque o Bigode falou que fez o filme dele em 4 dias. O Renato em 5. Em quantos dias você fez o seu? Então, 4 anos. É a mesma coisa, mas 4 anos. Porque eu preparo muito a cena, passo talvez 3 dias preparando uma cena e no outro dia eu filmo, né? Eu animo, né? Porque é straight ahead, você começa, tem que ir em frente, né? Não dá para parar. E a técnica é stop motion, não é isso? A técnica que você usou? Técnica stop motion, é parada em movimento, né? Que é com bonecos de látex, os bonecos são de borracha. Não, isso é legal porque a gente vê muita animação, mas é feita em computador, né, em computação gráfica, né? E fazendo stop motion é uma coisa realmente demorada, porque cada movimento você tem que filmar e parar, filmar e parar, filmar e parar, né? É muito longo esse processo, né? A construção disso, né? E nesse caso a câmera também se movimenta muito, então tinha que animar a câmera e animar a boneca, e eu trabalhei realmente sem assistência de animação. Eu trabalhei com os meus bonecos muito no frontispício do teatro, porque eu não tinha nem braço para levar eles muito lá num plano muito atrás. Então eu trabalhei mais na frente do palco, e a minha ideia era fazer isso, cenários entrando e saindo. Para mim o cenário é muito importante também quando eu vou fazer um filme. Eu sempre também tenho essa ligação com o cenário, sabe? Então, nesse filme eu quis trabalhar isso, e eu também estava pesquisando a coisa de conversar dos lábios, de mexer, pesquisar em como fazer isso. Então foi uma pesquisa também por aí, né? Descobrindo, porque cada filme você descobre, boneco é boneco, e boneco não necessariamente fala sempre igual ao ser humano, né? Cada boneco tem um jeito de comportar. Nesse filme eu quis experimentar isso. Certo, certo.
Eu vou ler aqui, tem uns comentários aqui, eu vou ler para vocês, né? As pessoas estão nos assistindo e estão comentando, o que é muito bom. O Tonico Amâncio está nos assistindo e mandou um recado, tá? Ele falou assim: viva o Moreno, viva João do Rio e viva Bigode. Turma boa da UF, superprodução, ótimo uso do material de arquivo, trabalho amoroso do Renato e Gessé à frente. Que há genial, soberbo na concepção e nos detalhes. Esses são os comentários. Tem uma outra espectadora nossa, a Glória Grego, que disse o seguinte: parabéns pela perseverança em trazer para nós estas obras, que aí ela está fazendo um elogio ao Centro de Arte. O Cosme Silveira disse: fantástico, parabéns, colegas do SEART. E o Guilherme Tristão botou aqui para o que há ótima animação e ótima adaptação. Muito bom o Relojoeiro e o João do Rio. Né? Você está com o personagem aí do João do Rio? Que ele diz que o João do Rio está junto. Você está sem áudio de novo, Kiá. Eu não subi com o boneco do João, eu deixei ele lá. Podia ter trago idiota, esqueci, Tristão. Ele aparece bem no final, não é isso, o João do Rio? Aparece aqui. Eu coloquei ele como... Não, ele aparece no início, né? Sim, exato. Ele abre o filme e começa a conduzir a história, né? Porque o João tem essa figura do narrador muito forte em todos os contos. E nesse eu quis botar ele mesmo narrando, né? E casualmente é porque eu achei uma caricatura do J. Carlos do João do Rio. Eu falei, cara, que coincidência, uma caricatura do J. Carlos do João do Rio. Porque como o João era muito famosão, aprontava todas, todo mundo sacaneava ele nos jornais, fazia charges. E o Jota fez uma charge dele uma vez. Então eu usei essa charge para fazer meu boneco. Bacana, bacana. E o trabalho do J. Carlos é maravilhoso, né? Então, aí você está homenageando não só o João do Rio, como o trabalho do J. Carlos. Né? JJ. Então, JJ. Robson. É muito bacana isso. Fala, Renato. Robson, eu queria fazer assim, 2 comentários. Sim. Para não ficar uma impressão errada, né? Quando eu e o Luiz Carlos falamos que o filme foi feito em 5 dias, a gente está, obviamente, falando da etapa de produção. Né? Claro que um filme ele incorpora a etapa de desenvolvimento, pré-produção, depois pós-produção. E, assim, o fato de você concentrar em 3, 4, 5 dias é porque é ali que se gasta todo o dinheiro que se tem, é o ralo do dinheiro que vai embora. Né? Então, precisa ser bem pouquinho mesmo de tempo. Por isso que a gente concentra. Agora, se você for falar em termos gerais, o Bebê de Tarlatana levou 2 anos e lá vai. De elaboração, de discussão. E, assim, a coisa mais linda do mundo, mais gostosa do mundo, é essa etapa de desenvolvimento e de pré-produção, que é onde você encontra com pessoas. E você tem a oportunidade, nessa aventura de produzir, de realizar um filme, de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas criativas maravilhosas. Então, eu tenho aqui, assim, pessoas que agregam, né, e colocam a sua criatividade. Um filme não é nunca só de uma pessoa só. Todas essas pessoas, assistente de direção, preparador de atores, direção de arte, todos eles, toda essa equipe, vive um grande sonho no desenvolvimento e na pré-produção. Cada um deles imagina um filme, contribui de alguma forma com a sua visão, o diretor incorpora, enriquece, muda de opinião e vai à frente. E depois chega uma etapa assim que é super angustiante, que é você, às vezes, ter que fazer um downsize e diminuir aquilo tudo no momento da realização, porque, infelizmente, a gente não consegue realizar tudo aquilo que foi imaginado. Né? Ou até felizmente, porque, enfim, o filme sai desse grande esforço, desse grande choque que a gente tem entre a imaginação e aquela realidade do momento de produção, que às vezes entra um caminhão fazendo barulho, entra outras coisas interferindo, a máquina de fumaça não funciona, o refletor de luz que ia iluminar determinada coisa queimou,
coisas do tipo, né? Então, esse é um aspecto. É evidente que a animação é muito trabalhosa e leva muito mais tempo, mas os filmes também não levam 5 dias para ficarem prontos, eles levam anos para ficar prontos também, né? Isso é um aspecto que eu queria comentar. O segundo aspecto é sobre o trabalho que nós tivemos. Eu até já havia comentado com você, Robson, sobre a utilização de imagens de arquivo. Exatamente. Né? Então, o meu filme, parte dessa de realização do filme foi a busca dessas imagens de arquivo, né? E nós trabalhamos muito com o Arquivo Nacional, nós trabalhamos com a Cinemateca Brasileira, e a grande questão é que a gente descobre nesse fazer a possibilidade e a importância de você abordar essas imagens que são a nossa história, e a gente trabalhar essas imagens, ressignificando essas imagens e nos apropriando e nos apoderando dessa história e dessa memória, né? E aí eu chego num ponto que eu queria tocar aqui. Nós temos hoje a Cinemateca Brasileira e o próprio Arquivo Nacional vivendo total penúria, total descaso, por parte de um governo que não respeita ou, na verdade, desrespeita e nega a história, a ciência, a cultura e destrói pessoas com isso, né? Nós deveríamos estar atentos e cuidando da nossa memória. Uma cinemateca, ela não cuida só de preservar. A segunda e talvez tão ou mais importante razão de uma cinemateca é dar acesso às imagens que ela preserva e que ela mantém, para que as pessoas possam conhecer, ressignificar, se apropriar da sua memória, da memória daquilo tudo que a gente vive. Então, a minha experiência na Cinemateca Brasileira, no Arquivo Nacional, foi maravilhosa. E eu percebo que a produção nacional de narrativas, de conteúdos, poderia estar num processo crescente, como a gente vinha antes da chegada desse governo destruidor, que tem uma política de morte, uma necropolítica, que foi uma palavra que a gente teve acesso agora, né? Tem uma política de destruição, tem um projeto, o único projeto que tem é um projeto de destruição, e está destruindo memória, está destruindo acesso, está destruindo a possibilidade da gente fazer cinema, como aconteceu também com acesso ao Fundo Nacional do Cinema, né? Enfim, era isso essa experiência que eu queria trazer para vocês, que assim eu acho que o Luiz Carlos Lacerda também tem isso para falar, porque me ensinou a respeitar e a lidar com imagens de arquivo, né? E o que a gente está vivendo hoje é o grande risco da destruição, porque, que eu saiba, todos os funcionários foram despedidos da Cinemateca Brasileira e você tem uma brigada ínfima de incêndio para tomar conta do nosso acervo de imagens, que é a nossa grande história. Entendeu? Sim, sim. Essa questão é muito, muito importante, né? E até mesmo com esse projeto que a gente está fazendo, Metamorfose da Rua, né? Resgatando, né, a partir da literatura, né, esse Rio de Janeiro antigo, e que nas nossas reuniões, né, para a construção do projeto Metamorfose da Rua, a gente viu que tudo que a gente está tentando apresentar a partir do João do Rio, a gente também ainda vai falar do Lima Barreto, né, que é outro flaner do Rio de Janeiro da época, né, que observava muito, escreveu coisas maravilhosas falando desse Rio de Janeiro. A gente também tem o poeta Manuel Bandeira, que, quando viveu aqui, né, nos seus poemas retratou algumas questões sociais muito importantes, né? Ele tem um poema chamado Os Meninos Carvoeiros, que é em Petrópolis, na verdade, a cena se passa em Petrópolis, mas ele ali já retrata a questão da exploração dos menores de idade, né, numa carvoaria,
né? Olha que coisa horrorosa, né? E até recentemente a gente sabia que tinha carvoarias aqui na periferia do Rio de Janeiro, né? Com pessoas trabalhando como escravos, escravizados ali dentro, ganhando um salário péssimo, e tendo condições precárias de saúde, porque está respirando aquela poeira de carvão, aquilo está contaminando tudo, e as autoridades fecham os olhos para essa realidade, né? E hoje ainda está pior ainda a situação, né, com o que está acontecendo. Enfim, o nosso projeto também tem essa ideia, né, de fazer o público refletir. Então, os 3 curtas-metragens, né, cada um de vocês, que vocês construíram esses curtas e que trazem, né, à tona, no presente, no nosso hoje, né, um pouco do que foi dito pelo João do Rio, né, entra na nossa programação, porque a gente quer mostrar o trabalho de vocês, mas também pensando no público, não só assistir por uma forma de lazer, mas refletir sobre o que está vendo, né? Por isso também que tem esses debates que a gente faz após as apresentações, para que as pessoas entendam o processo e que possam ouvir os realizadores falando disso, das condições com que a gente vive hoje, né? O cinema nacional, ele resiste, né, a duras penas já há anos, né? E agora ainda pior, né, que a resistência é uma luta constante, né? Enfim, eu não posso falar muito não, porque eu sou só apresentador da live, entendeu? Cabe mais a vocês falarem. Eu queria, antes da gente encerrar, que vocês falassem da escolha das trilhas sonoras, né, das músicas que vocês inseriram em cada um dos filmes. Então eu volto para o Bigode, né? Bigode, como é que foi a seleção da sua trilha sonora? Como é que se deu isso? Você está sem áudio. Continua sem áudio. Vou fazer o seguinte, eu vou passar então para o Renato e você vai tentando ligar o seu áudio, Bigode. Você está sem áudio ainda. Renato, fala você então da trilha sonora. Então, deixa eu pegar, então. Vocês estão me escutando, né? Sim. Ok. Então, a trilha sonora, para mim, é uma coisa assim, muito querida, é uma parte muito importante do nosso trabalho, né? E eu tenho a sorte de ter como parceiro do meu lado o Zé Neto, que é um grande músico em Niterói, e um grande, com muita experiência na elaboração de trilha sonora e na composição da trilha musical. Então, toda a trilha sonora, perdão, a trilha musical, que nós temos também grandes profissionais, o Fábio Carneiro Leão, que é responsável pelo som direto, e hoje tem a Leitmotiv Sound Design, que é também resultado, né, cria da UF do nosso curso lá de cinema, está hoje premiado em várias produções com a Leitmotiv Sound Design. Então, é responsável por parte da trilha sonora. Agora, em especial, a trilha musical, que eu acho que é o que você se referia, o Zé Neto, junto comigo, né, com a concepção do diretor, ele compôs todos os inserts musicais, né? Então, você vai perceber que a cada insert de imagens de arquivo, né, porque são blocos de inserts de imagens de arquivo, a música respeita um determinado clima e, evidentemente, buscando as características da época do início do século XX, a época do João do Rio, né? Mas são todas composições do Zé Neto, né? E também a sequência do encontro, que é o que a gente chama da sequência do encontro, que é o encontro do Heitor Jovem com a Bebê de Tarlatana Rosa. Ali você tem um processo mais de trilha sonora que faz como se fizesse na animação, né, o Mickey Mouse, ou seja, você vai acompanhando toda a movimentação e trabalhando, crescendo, até que ele tira a máscara e tira o nariz e descobre o espanto e
e o horror, né? Daquele reverso da luxúria, né? Então, as escolhas foram, em conjunto, elaboradas a partir de pesquisa de música da época, utiliza instrumentos de música instrumentos da época, e foram compostas pelo Zé Neto, que é um grande parceiro, que não sei se está aí assistindo, mas não deve estar, porque eu acho que ele tinha um show. As lives hoje estão elas coincidem. todos os criativos, né? Então, eu acho que ele tinha uma live hoje se apresentando. Procurem conhecer o Zé Neto, grande figura. Enfim, e a música final é também composta por ele e também obedece à característica das músicas do início do século, enfim. Legal. Acho que agora o Luiz Carlos conseguiu ativar o som. Luiz, fala então um pouquinho para a gente sobre a questão dessa construção da trilha musical e a trilha sonora. Na verdade, é o seguinte, quer dizer, não podia deixar de ser o Ernesto Nazaré, né? Sim. Porque enfim, eu já fiz um curta-metragem sobre o Ernesto Nazaré, chama-se Dor Secreta, tá? No YouTube. Estou apaixonado pelo Ernesto Nazaré e eu acho que tem tudo a ver com aquela época, né? Ele era o grande compositor daquela época brasileiro, né? Tocava no Odeon e tal. Achei que era muito oportuno ter o Ernesto Nazaré compondo aquela moldura sonora da história toda do João do Rio. E me foi cedido para usar, assim, sem pagar nada e tal, pelo Arthur Moreira Lima, que gravou vários discos, né, com a obra do Ernesto Nazaré. E chamei o Marcelo H., que é um músico contemporâneo, que faz muita coisa para teatro. Ele é de uma banda super de música contemporânea chamada Tolstói. É uma banda de música contemporânea louquíssima, maravilhosa, e eu achei que tinha tudo a ver essa pororoca musical entre a música, aquela coisa linda e, enfim, singular do Ernesto Nazaré, com, assim como o personagem do Ney entra em choque com aqueles personagens mais assim, delineados de uma forma mais tradicional, a música vem junto com o Ney no choque com aquela placidez da música do Ernesto Nazaré, com aquela tranquilidade, aquela beleza romântica, né? Então vem aquela coisa, ele compôs um tango para o Ney Torraca, tchan, 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 muito doido, e eu gosto muito de participar da criação das trilhas. Nos meus longas, em geral, eu trabalho com o Davi Tigel, e o Davi, a gente conversa muito, assim, eu não entrego para ele, faz um tema aqui para a menina, não, eu gosto de ter referências. Olha, essa aqui é uma mistura do música Moura com Jimi Hendrix. Eu falo umas loucuras assim que o Davi entende completamente e o resultado é exatamente aquilo que eu queria. Entendeu? A gente tem não só o Davi, eu já trabalhei com outros, com o Alfredo Sertan, que é ótimo também. Trabalhei com o André Moraes, que é ótimo. O Vila Sapato foi ele que fez, ele virou um cubano, fez uma trilha. É um filme que se passa muito em Cuba. E também trabalhei com um rapaz que foi meu aluno, que é o Renato Navarro, de São Paulo, que é também música contemporânea, né? E o Jaceguai Lins, nos meus primeiros filmes. Eu gosto muito de interferir, no melhor sentido da palavra, do termo, né? De estar presente e fazer parte da criação. E o Davi adora isso. O Davi, a gente troca figurinhas de uma maneira. Às vezes ele vem com umas coisas, eu digo, não é nada disso, pelo amor de Deus. E ele não tem frescura, ele muda. Ah, tá, então vou fazer, como é que é e tal. Eu falo umas loucuras, ele entende, ele traduz o meu delírio com muita sabedoria e muita sensibilidade, e a gente chega... Então não foi muito difícil, entendeu? Quer dizer, decidir a música desse filme, foi muito tranquilo, entendeu? E o resto é tudo som direto, né? Tirando o problema do gerador da TV Globo, foi tudo muito tranquilo. Entendeu? Entendi. Fala um pouquinho. Eu queria lembrar uma coisa aqui, duas coisas, só duas coisas. Certo? Falando do Moreno,
Uma coisa que é muito importante também, o Moreno, tudo isso que você disse, que é fundamental, é muito importante, né? Agora, também é muito importante, ele tem um livro que é O Personagem Homossexual no Cinema Brasileiro. Isso Sim, daí é uma verdade. coisa única e que deve ser difundida, porque é importantíssimo. Nunca ninguém fez esse trabalho. Ele fez um trabalho minucioso e super documentado. É uma coisa ímpar na história da literatura. Se não me engano, esse livro foi lançado pela Eduf, pela editora da UF, né? Então, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: não fale cinema nacional, Robson, pelo amor de Deus. Eu falo isso para meus alunos: olha, cinema nacional todo país tem. Nós somos o cinema brasileiro. Sim, sim. Cinema nacional tem na Índia, cinema nacional tem na Tá certo. Nigéria, cinema nacional tem na... Entendeu? Nós somos o cinema brasileiro. Sim, tá certo, tá certo. Obrigado pela correção. Tá certo. Kia, fala um pouquinho então da questão da escolha, né, da sua trilha, como é que foi feito isso? A animação acaba que não tem ruído nenhum, né? Você produz uma coisa inteira, porque normalmente eu monto o meu filme todo sem trilha, sem nada. No caso desse filme eu precisava de vozes, então eu fiz as vozes dos personagens para poder, ainda sem intenção muito, né? Só para sincar, ter sync labial, ajeitar tudo, se tiver alguma coisa a mais que foge do texto, eu já improvisar ali o que seria essa frase, ou esse trejeito, ou alguma coisa, maneirismo, enfim, que o boneco estivesse pedindo ali. E quando eu estou com tudo isso amarrado é que eu procuro um trilheiro. No caso foi o Lô Miranda, que é um super amigo que fez a canção tema, e o resto de trilha que tem no filme de temas, assim, eu fui procurando trechos, pedaços, retalhos, e depois chamei uma turma muito boa de dublagem, capitaneadas pelo Pedro Eugênio, um outro amigo meu dublador, e ele chamou uns feras da animação, da dublagem nacional, que deram a cara toda antiga para o filme, né? Toda anos 20, assim. Tem uma coisa de idade na dublagem, no jeito que os dubladores encararam, até pelo tom mesmo porque o João tem os diálogos um pouco datados dos anos 20, dos anos 10, né? Então eu acho que para o ator é uma aventura conseguir ter embocadura para dizer esses diálogos. E no meu caso ainda era pior, porque os caras tinham uns bonecos falando lá na tela que eles tinham que acompanhar. Então, eu fui bem criqui com a dublagem, a gente teve que ir umas 3 vezes assim, para a gente conseguir chegar nisso. E aí nasceu a trilha do filme, que depois que nasceu essa parte sonora, aí eu entendi que o filme estava vivo mesmo. É aquela coisa do audiovisual mesmo, né? A animação sem áudio, cara, é muito ruim de ver. E quando você vê o som que você criou, que normalmente eu não penso muito no som quando eu estou animando. Depois que eu estou na trilha, editando, é que eu começo a ver o som, que eu vou percebendo onde é que ele vai entrar e como. Então foi um pouco desse jeito que a gente conseguiu chegar nesse resultado. Eu queria aproveitar também, o Renato falou a coisa da memória, né? Eu sou muito ligado na memória, os meus filmes, quando eu me aventuro a fazer um curta, ele tem muito a ver com homenagem a alguém ou alguma coisa do passado que me toca. Eu estou sempre muito mais voltado para o passado do que para o futuro. E isso tem a ver com o Moreno também, porque o Moreno, como bem o Bigode falou, catalogou também essa coisa da cena gay, né? Do filme gay brasileiro. E aí, assim, ver hoje a memória brasileira sendo tratada desse jeito, a gente começou com o incêndio do Museu Histórico, né? A história da múmia que morreu lá dá um curta belíssimo, sabe? A múmia a múmia egípcia que eles queimaram, e tínhamos múmias indígenas lá que são, enfim, e se perdeu lá, cara, todo o acervo da língua indígena brasileira, dos povos originários.
não temos mais, só temos agora em tese de alguém que viu, como Moreno foi lá e catalogou aquilo. Por causa desses pesquisadores, nós ainda temos alguma coisa. Agora, se pegar fogo na Cinemateca de São Paulo, a gente vai perder Glauber, vai perder todo mundo, vai perder o meu filme que está lá, né? Então, é lamentável. Se o João do Rio tivesse hoje, o que ele faria, o que ele escreveria sobre esse povo? Exato, exato. A gente tem que preservar a memória, né? A todo custo, por mais que queiram destruir, fazer esse apagamento da cultura brasileira, a gente tem que perseverar e tem que lutar para manter, né, essa memória viva, né? Não só trancada também dentro de museus, né, dentro de bibliotecas, mas dar acesso a essas informações a todo mundo, né? Isso é muito importante. Bom, estamos chegando ao final da nossa live. Eu já agradeço de antemão a participação de todos vocês, né, que estiveram aqui conosco, falando um pouco dos seus filmes. É claro que a conversa poderia se prolongar muito mais, mas a gente também tem um tempo, né, porque cansa, às vezes, a pessoa do outro lado ficar ali, né, assistindo, às vezes quer ver outra coisa também, como tem live uma em cima da outra, nos mesmos horários, né? Então, eu vou fazer já o comentário final, né, pedindo ao público que acompanhem a nossa programação do Centro de Artes UF, tanto no canal no Facebook quanto no YouTube, né? Acompanhem a gente também pelas redes sociais do Instagram, que a gente tem toda a programação colocada lá, é só seguir a gente lá, Cine Arte UF, ou Centro de Artes UF, desculpe, né? Que a gente tem esse nome, é a marca para seguir a nossa programação. E esse projeto Metamorfose da Rua, ele vai até o dia 27 de julho, onde vai terminar com um UF Debate Brasil especial, mas a gente tem também exposições que vão entrar em cartaz online na página do Centro de Artes UF, tudo referente a essas questões das metamorfoses da rua, né, que tem para a gente, do Centro de Arte, como início, né, a celebração do centenário de morte de João do Rio, pelas coisas que ele deixou escritas, o Lima Barreto também, né, porque era contemporâneo dele, né, o João do Rio morre em 1921, Lima Barreto morre em 1922, um ano depois praticamente, e ambos nasceram no mesmo ano, em 1881, né? Então, contemporâneos mesmo, né? Só que eram antagônicos, né? A história mostra isso, eles eram antagônicos, mas ambos deixaram uma obra fabulosa, né, para quem quer rememorar a nossa história, né, porque está misturado a ficção com a realidade na obra dos dois, mas é importantíssimo que as pessoas leiam os livros, né, que busquem os livros, se não encontrar nos sebos, existem agora várias reedições, né, que você pode encontrar nas livrarias, né, mas é uma questão de se buscar a história, de se reencontrar a nossa história. Mais do que nunca, a gente precisa disso. Resgatar a história brasileira em todos os sentidos, né? A questão do incêndio do Museu Histórico, aquilo é pavoroso a gente saber disso, de tudo que foi destruído ali, todo, né, por puro descaso, né? Então, é muito doloroso isso para a gente, né? Muito doloroso. Enfim, eu vou pedir a cada um... Eles apostam na amnésia, porque eles são os bandidos da história. Eu vou pedir a cada um de vocês agora para deixar uma frase só para o nosso público que está nos assistindo. Essa live vai ficar gravada, né? Então as pessoas podem assistir depois também, podem indicar para outras pessoas que não puderam assistir hoje nesse horário, que assistam depois, porque vai ficar gravado lá, então tranquilo, né? Para as pessoas acompanharem, né, o que vocês disseram aqui, que é muito importante. Eu sempre, quando faço a mediação de uma live, eu digo que cada pessoa que fala é uma aula que deixa gravada, né? E é isso que a gente vai preservar, que é a memória de vocês que fica aqui também, né? Para nós, né, como um depositário, um repositário de formação, mas também acessível ao público que pode ver a qualquer momento depois, né? Então, eu vou pedir ao Bigode para fazer o encerramento da sua fala, que você pode estar livre, pode falar o que quiser, entendeu?
É difícil, nesse momento, a gente deixar de falar nessas questões que o Renato levantou e vocês todos em seguida, né? Porque a gente vive um momento, é isso que eu estou falando, quer dizer, na verdade, nada é por acaso, não é uma questão nem de descaso, eu acho que é uma política que visa apagar a memória brasileira, entendeu? Apagar definitivamente, porque é isso que eu estou dizendo, eles são os bandidos da história. Eles estão querendo vender o peixe, trocar os personagens, estão querendo elevar ao nível de figuras importantes da história do Brasil a torturadores, a ditadores, a pessoas nefastas da nossa história, entendeu? E você vê toda a estratégia da Fundação Palmares, por exemplo, isso faz parte de um conjunto da obra dessa gente, entendeu? Os negacionistas, eles querem negar a nossa história de uma forma definitiva. Eles querem acabar com os povos originários, eles querem acabar com os índios, eles querem acabar com a cultura, com o cinema, com todo mundo. Eles mandaram embora do Museu Nacional de Belas Artes, do qual eu fazia parte do conselho, a Mônica Chechel, que é uma grande diretora, uma pessoa fantástica, impressionante. Eles mandaram ela embora pelo telefone, destituíram a Mônica, porque é uma pessoa dinâmica, para colocar no lugar uma mulher que é ligada às igrejas, aí, fundamentalistas, entendeu? Então, eles estão fazendo isso em todos os lugares. O cinema é um grande inimigo, porque o cinema é o registro dessa história que a gente está falando, é o registro, e o registro deles na história será nefasto, né? Ninguém quer lembrar do ato 5, a não ser esses caras que de vez em quando falam. Ninguém quer lembrar dessa época sombria da história brasileira, né? Eles querem vender esse peixe como se fosse um momento de celebração, quando não é. É um momento que a gente tem que virar essa página. Um dia a gente vai conseguir virar essa página toda. Temos que resistir, de alguma maneira. Fisicamente, precisamos estar vivos para fazer os nossos filmes, continuar filmando o que há lá no seu porão, lá na sua casa, no seu estúdiozinho, com seus amigos. Nós, Renato, eu, fazendo os filmes com os amigos, em 4 dias, em 5 dias, em 4 anos, mas que aos pouquinhos, entendeu? Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui de divulgação da questão cultural das ruas, da literatura, isso a gente não pode parar, porque isso daí é que vai, isso é o futuro. Que você diz que não está preocupado com o futuro, que você não liga muito para o futuro, você está preocupado em registrar as questões do passado. Eu também, eu me dedico a 90% da minha filmografia é em cima de personagens da cultura brasileira. Mas isso daí é o futuro. Obrigado. Obrigado, Luiz. Renato? Eu gostaria de terminar e me despedir falando sobre, me remetendo ao meu filme, falando sobre aquilo que ele aponta, ou seja, um decreto de calamidade pública em que alguém, em um determinado momento, diz assim, só na calamidade que podemos gozar. E aí decide cobrar $1 por cada vacina. O que nós temos hoje é essa realidade. Calamidade pública decretada, porque nós vivemos uma calamidade pública, e dirigentes que estão mais preocupados em cobrar e colocar dinheiro no bolso e em corrupção do que cuidar da vida das pessoas. Então, nós estamos diante de um governo corrupto que aproveita como sempre se aproveitou a seca do Nordeste para decretar calamidade pública e para deixar de prestar contas e ganhar dinheiro com a seca do Nordeste, ganhar dinheiro com as enchentes e agora ganhar dinheiro com a morte das pessoas. Né? E é isso que a gente está vendo, é isso que a gente está enfrentando, um governo corrupto. Então, eu queria reencontrá-los, fazer um convite para que a gente vá encontrar a encantadora Alma das Ruas, no dia 3 agora, que é o nosso espaço
de protesto para tentar terminar com essa necropolítica que está estabelecida. Então, eu deixo um convite a todos, quero encontrá-los, gostaria de encontrá-los nas ruas no próximo sábado, dia 3, cada um em sua cidade, cada um em seu espaço, mantendo o afastamento, mas em luta, que é isso que a gente precisa fazer. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Kiá, por favor. Bom, eu acho que eu também deixo a mensagem do Renato ecoando no ar e eu vou fazer um cartazinho que é não ao marco temporal. Eu vou levar o meu cartaz. Eu tenho uma luta, é não ao marco temporal, a favor dos nossos povos originários. É um absurdo o que estão fazendo com os nossos territórios dos povos originários. É um absurdo. Então, eu já vou aprontar esse cartaz para levar para as ruas e vou estar nas ruas no dia 3, sim, com 2 máscaras. Vou levar meu álcool, mas eu estarei nas ruas porque o João disse, a rua é bela, o Rio é de quem flana nele. As ruas do Rio precisam estar abertas para a gente ir passear, ir para a Zona Norte, subir na comunidade. A gente tem que amar de novo. Não tem como, sabe? O amor leva aos maiores desatinos, como diz no meu filme, né? E cabeças e relógios querem-se conforme a moral de cada época. E a nossa moral é outra, não é de vocês, canalhas. Obrigado, Kiá. Aliás, obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês que estão nos assistindo aqui. Quero agradecer ao Rafael Nunes, que está por trás, né, da câmera, por trás das nossas lentes aqui, fazendo a transmissão, né, para todos vocês nos assistirem. Né? Agradecer a Lívia, né, Lívia Cabreira, do Cine Arte UF, que me convidou, eu, Robson Leitão, diretor do Teatro da UF, mas a gente trabalha em parceria, né? E por eu entender um pouquinho mais João do Rio, ela me chamou para fazer essa mediação aqui. Muito obrigado a todos. Como eu disse antes, continuem seguindo a nossa programação nas redes sociais do Centro de Artes UF. Boa noite a todos e muito obrigado.